Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 16, 18. Quantos acharam? Ainda estão colocando óculos ainda, né? Vou esperar aqui. Já veio 1 minuto a menos no meu tempo. Provérbios 16, 18. Quantos acharam? Então vamos ler. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito, a queda. Amém? Somente até aí. Vamos fechar nossos olhos, curvar as nossas cabeças e vamos orar. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de estarmos aqui, estar aprendendo mais de Ti, Senhor, nessa semana Revival, estarmos aprendendo o quão ruim, Senhor, é o orgulho e quão destrutivo ele é, Senhor. Que em nome de Jesus, faça-nos reconhecer, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. E somente em Ti, Senhor, acharemos prazer. Que a honra e a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus, dá-nos força para lutar contra o pecado, dá-nos força para lutar contra o orgulho. Em nome de Jesus, que a honra e a glória seja dada somente a Ti. Amém, Senhor. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que é o pecado do orgulho, a raiz de todos os outros pecados. Podem anotar aí, primeiro tópico, o pecado do orgulho, a raiz de todos os outros pecados. Então vamos lá. Depois da incredulidade, nenhum outro mal é tão prejudicial para a alma quanto o pecado do orgulho. Desde o século I, estudiosos têm explorado os chamados 7 pecados capitais. Esses pecados foram identificados como a raiz de outros comportamentos e atitudes negativas, com o orgulho sendo o principal deles. Para quem não sabe, os 7 pecados capitais são descritos como grandes vícios ou galhos principais, que alimentam e dão origem a inúmeros outros pecados, como se fossem frutos venenosos nascidos desses ramos. Os 7 pecados geralmente reconhecidos são vaidade, a inveja, a preguiça, a avareza, a ira, a luxúria e a gula. Cada um desses vícios serve como base para outros comportamentos pecaminosos. O orgulho, em especial, é apontado como o mais perigoso desses pecados. Mas por que ele é o mais perigoso entre esses pecados? Vamos já chegar nessa resposta. Nós vamos desenvolver e vamos chegar nessa resposta. O orgulho não apenas faz parte dos 7, mas é frequentemente descrito como a raiz principal, o tronco que sustenta todos os outros vícios. O pecado do orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, você verá que isso é verdade. Veja só, o adultério, o roubo, os pecados de imoralidade sexual, a ira, todos esses pecados, antes de serem cometidos, eles passam pelo vale do orgulho. Vamos lá, por que mentimos? Por causa do orgulho. Por que nos iramos? Por causa do orgulho. Todos os pecados, eles passam, de certa maneira, pelo orgulho. Um puritano uma vez disse: raspe a superfície de qualquer pecado e lá você encontrará o orgulho. A Bíblia nos confirma mais sobre o orgulho ser a raiz principal do pecado, com relato bíblico sobre a queda de Satanás, cujo primeiro pecado foi o quê? Exatamente, o orgulho. E nós podemos ver isso lá em 1 Timóteo 3,6. Aleluia, Jesus. Quantos acharam? Forte, meu Deus, é forte demais. Essa é forte.
1 Timóteo 3,6. Amém? Esperar o pessoal dos óculos agora aí. Glória a Deus. Vamos lá, para não perder muito tempo. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O orgulho foi a causa dos 2 primeiros pecados. O primeiro pecado no céu, que foi o Satanás querendo estar acima de Deus, e o primeiro pecado aqui na terra, onde Adão e Eva, ou melhor, os homens, queriam se colocar acima de Deus. O pastor e pregador Harold Brown, em um dos seus sermões, abordou o impacto devastador do orgulho. Ele destacou que, enquanto a perdição foi preparada para o diabo e seus anjos, foi o orgulho que preparou esses seres para a perdição. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías 14 agora. Isaías 14. Aleluia. 14, 12. Isaías 14, 12. Do 14, na verdade do 12 até o 14. Isaías 14, do 12 até o 14. Quantos acharam? Amém. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao alto, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos um grande exemplo de orgulho. A soberba, ela tira o senso. A pessoa, ela viaja, ela fica totalmente fora de si. O orgulho tira o contato do ser humano com a realidade. Ela se incha tanto ao ponto de viver uma realidade que não existe. Ou seja, o orgulho leva o indivíduo a viver uma grande mentira em sua vida. E por ela estar vivendo a sua realidade, a sua mentira, dificilmente ela achará que ela estará errada. Isso nos leva à seguinte questão: se não há nada de errado em nossa vida, então não há nada a ser corrigido. Aí que está o problema, porque o orgulhoso ele não consegue enxergar esse grande problema que é o próprio orgulho. É por isso que não devemos temer usar palavras fortes para condenar o orgulho, já que ele é um mal extremamente monstruoso. Concentra-se todos os outros pecados. Como eu falei anteriormente, ele é a raiz de todos os outros pecados. Devemos condenar o orgulho em nossas vidas e não adotá-los como parte da nossa personalidade. Muitas das vezes nós utilizamos desculpas para mascarar o orgulho em nossas vidas, dizendo o seguinte: desculpe-me por ter a personalidade forte, ou então me desculpe por ser sincero demais. Pare de tentar mascarar o orgulho em sua vida, meu irmão. Nós somos realmente orgulhosos. O homem orgulhoso é como alguém que se curva diante de um ídolo. Este ídolo é mais detestável do que qualquer outro já registrado na história do paganismo. E adivinha o nome dele? O nome dele é o próprio ego. E é aqui, meus irmãos, aqui que o negócio pega. A gente vai entrar nesse segundo tópico aqui, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Segundo tópico, o orgulho, a idolatria do eu e a sua consequência fatal. O orgulho é mais do que um simples pecado. É uma forma de idolatria onde o pecador coloca o próprio eu em competição direta com Deus Todo-Poderoso. Isso é evidente desde Gênesis 3, do 5, não precisa abrir? Quando a serpente ela tenta Eva dizendo para Eva desobedecer a Deus, porque aí ela seria como ele. Esse conflito entre o orgulho humano e o poder divino
é sempre desigual. Apenas Deus pode sair vencedor. E glória a Deus por isso, né? Ainda assim, os orgulhosos contra toda a lógica continuam desafiando o onipotente. O orgulho, ele costuma sempre inverter a ordem pela qual nós fomos criados. Fomos criados para Deus, para a glória de Deus. Isso até nos leva àquela primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas o orgulho, ele inverte essa ordem. Ele nos leva a amar a nós mesmos acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. O orgulho não afeta apenas indivíduos, mas também grupos e sociedades inteiras. Um grande exemplo disso é o episódio da Torre de Babel, narrado em Gênesis 11, 4. Não precisa abrir. Lá diz que os habitantes de Sinar decidiram construir uma torre com o topo nos céus e declararam: vamos fazer um nome para nós. Não era uma tentativa literal de alcançar o céu, mas sim de criar algo tão grandioso que deixaria seus nomes conhecidos para sempre. Essa busca por glória própria, em vez de honrar a Deus, revela na verdade, revela o orgulho no coração humano, o orgulho coletivo. O orgulho não se limita ao indivíduo, mas pode se expandir para uma nação, um grupo, ou até mesmo uma cultura. Todos, por natureza, desejam algo que pertence somente a Deus, exclusivamente a Deus, a supremacia e a glória. O orgulho grita, santificado, na verdade, ao invés de falarmos, santificado seja o teu nome, Senhor, o orgulho grita, santificado seja o meu nome. Esse desejo coloca o ego humano no lugar de Deus. Quando as pessoas se dizem ser um cristão, o fato de você ser um cristão, pregar, dizimar, fazer qualquer coisa no meio cristão, não te deixa imune ao orgulho e ao pecado. Muito pelo contrário. É aí que você é tentado mais ainda. Porque até a espiritualidade pode ser uma fonte do orgulho. Algumas pessoas podem se orgulhar de conhecer mais sobre Deus do que os outros, colocando-se em uma posição de superioridade. Na prática, faz de Deus uma prioridade secundária. Essa atitude é uma violação direta dos 3 primeiros mandamentos e uma adoração ao eu. O orgulho está tão entranhado, está tão preso à natureza humana, que é quase impossível de separá-lo do pecado. Jonathan Edwards diz que o orgulho é como uma cebola. Quando pensamos que tiramos uma camada, encontramos outra. Não foi o Shrek que falou isso. Foi Jonathan Edwards. Muitos costumam pensar que a origem do orgulho se deu no inferno. Porém, o início se deu no céu, sua continuação é na terra, e seu fim, inevitavelmente, será no inferno. O orgulho começou com a rebelião de Satanás no céu, e foi infectando a humanidade aqui na terra, e para aqueles que não o abandonam, terminará na condenação eterna. Amém até aqui? Todos entendendo? Vamos dar continuidade? Se a incredulidade é o fundamento do caminho para o inferno, o orgulho é o pavimento que conduz a esse destino. Deus é claro em sua palavra. Ele odeia, detesta o orgulhoso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 119. Salmo 119, verso 1. Salmo 119. Na verdade é 21. Salmo 119, 21. Quantos acharam?
Increpastes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Provérbios 16, 5 agora. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 21, verso 4. Meu Deus, passa muito rápido esse tempo. 21, verso 4. Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Nesses textos, nos é apresentado o sentimento de Deus em relação ao orgulho. No Salmo 119, verso 21, nos mostra o ódio, a ira santa de Deus para com os soberbos e orgulhosos. Em Provérbios 21, 4, nos mostra como Deus vê o orgulho. Ele vê claramente como um pecado. Provérbios 16, 5, nos mostra que Deus vê como uma abominação a ele. Nesse versículo não mostra somente o ódio de Deus pelo pecado do orgulho de uma forma externa, de uma forma de fora, mas também nos mostra de uma forma interna, porque Deus odeia no seu coração o orgulhoso. Ou seja, vem do mais íntimo de Deus o ódio pelo orgulhoso. E note que não é pelo orgulho, é pelo orgulhoso. É uma afronta direta a Deus e ele o rejeita completamente. Agora vamos para o terceiro tópico. Um pecado que Deus abomina e suas consequências. Um pecado que Deus abomina e suas consequências. Temos o costume de estudar e meditar somente nas coisas que Deus ama. Meditar sobre isso é uma boa prática, especialmente em momentos de adoração, de oração e de cânticos. Mas com que frequência paramos para considerar as coisas que Deus detesta? Agora eu lhes pergunto, Deus detesta o orgulho ou o orgulhoso? Queremos sempre separar o pecado do pecador, mas não tem como separar o crime do criminoso. Os pecados não são entidades independentes, são atitudes e ações das pessoas, sejam elas homens ou anjos. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Eu abomino a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Vou usar agora um exemplo muito pesado para descrever essa palavra sobre abominação. Por mais que seja pesado, não se escandalize. Imagine que um serial killer pega 7 criancinhas do sexo feminino, de 3 anos. Ele abusa e degola todas elas. Imagine agora você chegando no local desse ocorrido e vendo toda essa cena. É isso que representa a abominação. Tudo que envolve orgulho é esse tipo de cena que Deus vê quando um orgulhoso prega, dizima ou faz qualquer outro tipo de coisa. Isso descreve a abominação. É algo horrendo, algo asqueroso para Deus. É algo totalmente inconcebível. É por isso que Deus resiste aos orgulhosos e soberbos. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Deus ele cria uma barreira, ele resiste. Mas por que Deus odeia o orgulho no orgulhoso? Porque o orgulho ele compete diretamente com a majestade de Deus. Porque Deus, em sua perfeição e poder, vê os nossos corações, a nossa insistência em nos colocarmos como deuses de nós mesmos. Isso é um absurdo, você se rebelar contra o próprio Criador. A história nos dá vários exemplos das consequências desse orgulho diante de Deus. Senaqueribe, rei da Síria, zombou de Ezequias dizendo que o Senhor não podia salvá-los. No final, ele perdeu a guerra, voltou humilhado e foi morto pelos próprios filhos. Sodoma e Gomorra, um dos pecados de Sodoma incluía o orgulho, o excesso de comida, prosperidade, mas não ajudava os pobres.
Esse orgulho foi uma das razões pelas quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Agora eu vou dar uma pausa para a água. Aplauda, Senhor. Olha-se 5 minutos, né? Herodes foi comido por vermes depois de aceitar a adoração do povo como se fosse um deus. Esses exemplos deixam claro que o orgulho leva inevitavelmente à destruição. Agora vamos para o quarto ponto, o quarto tópico, né? A palavra mais chique da igreja. Mais cobiçada. Quarto ponto é o orgulho, suas manifestações, consequências e universalidade. Suas manifestações, consequências e universalidade. O orgulho pode se manifestar de diversas formas, desde um olhar altivo, um andar arrogante ou no famoso nariz empinado. Porém, não é somente nesses padrões que o orgulho se manifesta. Pode ser em situações, gestos, olhar, falar, ações e várias outras coisas. Até no tom de voz e na linguagem bonita assim, que a pessoa se utiliza. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas o orgulho está sempre à espera, sempre à procura de um espaço para se manifestar em sua vida. O orgulho tem muita facilidade, na verdade, o orgulhoso tem muita facilidade em se ofender e muita dificuldade em perdoar. Isso acontece porque o orgulhoso vive uma realidade totalmente distorcida, onde tudo o que ele faz está perfeito. Por isso, seus ouvidos se tornam totalmente sensíveis a críticas. E quando o orgulhoso ele se ofende, você ofende o orgulhoso, o seu perdão nunca está e nunca será suficiente para o orgulhoso. Porque lembre-se, o orgulho sempre te coloca lá em cima. O orgulhoso tem um compromisso somente com o seu próprio ego, pois o seu ego se tornou o seu Deus. Robert Murray McCheyne disse: "Eu sei que sou orgulhoso e, todavia, não conheço metade desse problema." Jonathan Edwards: "Meu coração é um abismo sem fim de todos os tamanhos, cheio de orgulho." Cotton Mather: "Eu me esforçava para ter a visão do meu orgulho como a própria imagem do diabo." Harry Martin: "Os homens frequentemente me admiram e eu fico satisfeito, mas eu abomino o prazer que eu sinto." O primeiro teste que você deve fazer para ver se você é um orgulhoso é se perguntar se você é um orgulhoso. Se a resposta for sim, você provavelmente é um orgulhoso que esteja procurando por afastar o orgulho de você. Mas se a resposta for não, então se preocupe, porque todos os orgulhosos, dificilmente eles admitem que são orgulhosos. E isso mostra totalmente a perdição, né? Como eu disse antes, o orgulho pode se manifestar de diversas formas. Por isso, vou deixar especificamente 3 aqui, que geralmente o orgulho costuma se manifestar. O orgulho costuma se manifestar no ser, no ter e no saber. Você não pode saber mais que orgulhoso, você não pode ter mais que orgulhoso, e não pode ser mais que o orgulhoso. Quando isso acontece, é despertado no orgulhoso um senso totalmente crítico. E, de alguma forma, ele sempre vai acabar tentando, de uma maneira, te deixar abaixo dele novamente. O orgulhoso possui uma falsa modéstia, que, na verdade, enaltece o ego. Como, por exemplo, geralmente, quando as pessoas vão fazer uma entrevista de emprego, lhes é perguntada, né, sobre a sua fraqueza. Aí, geralmente, a pessoa vai lá e responde, a cara de pau: "A minha fraqueza é ser muito perfeccionista." É inaceitável para o orgulhoso admitir suas fraquezas. Por isso, ele disfarça as suas fraquezas como virtudes. Agora vamos para o quinto e último tópico, palavra mais cobiçada.
o orgulho e os falsos mestres. Paulo descreve os falsos mestres frequentemente como pessoas orgulhosas. Isso é porque o orgulho é a essência da rebelião contra Deus. É pelo fato do orgulhoso não gostar de ouvir verdades que ele cria as suas. Lembra do que eu falei mais cedo sobre o orgulhoso distorcer a realidade? Então, é por isso que existem falsos mestres. Eles não aguentam o fato de estarem errados. E eles acabam criando as suas próprias verdades. E acabam chamando a atenção das pessoas que pensam da mesma maneira. Eles não aguentam estarem errados. Então, amém? Já deu tempo aqui. Os 5 minutos de tolerância. Não, já terminou já. Acabou meu tempo, como diz a mãe. já terminou. Amém? Então que nessa noite venhamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus e que somente por meio de Cristo Jesus podemos vencer o orgulho. Amém? Se quiser aplaudir. Vamos lá. Perigo do orgulho. Vamos colocar o primeiro tópico aí, que é: o orgulho é uma embriaguez espiritual e suas consequências. O orgulho é uma embriaguez espiritual e suas consequências. Amém? Thomas Watson descreve o orgulho como um mal profundamente complicado, comparado a uma embriaguez espiritual. Ele explica que o orgulho age como um vinho, subindo a cabeça e embriagando a mente. Thomas Watson chama o orgulho de o mais enraizado e perigoso de todos os pecados. O orgulho, ele é o carro-chefe dos pecados, como o Danilo já havia falado, né? E o álcool, ele age na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa ingere o álcool, ele perde a noção, ele perde a percepção, tem umas alterações no humor, e a pessoa ela utiliza o álcool para ela ficar fora da realidade. Então, a pessoa alcoolizada, ela vive fora da realidade. E ele está comparando o orgulho aqui com uma embriaguez. Ou seja, o orgulhoso, ele vive fora da realidade. Tudo gira em torno dele. O orgulho é uma fuga da realidade interna. Ele é comparado com a embriaguez porque é a forma que a pessoa percebe si mesmo. É a forma que a pessoa percebe si mesmo e é a forma que ela percebe também o mundo ao seu redor, os outros, os irmãos. O tempo todo é uma realidade que aquela pessoa cria. Então, ela sempre vê o que ela quer. O orgulho é isso, né? Algumas características do orgulho. É bom vocês anotarem aí, porque é forte. O orgulho, ele traz satisfação pelas nossas conquistas, né? Então, eu comprei um carro, uma casa, então foi eu, né? Não foi Deus. O orgulhoso é sempre mérito dele. Ele tira esse mérito de Deus. O mérito é sempre dele, né? Outra característica, o orgulho, ele nos impede de ter a dependência de Deus. Ele também é resistente a críticas. Falta de gratidão, né? Se ele tem aquela noção que tudo gira em torno dele, que ele não tem essa dependência e que o mérito é totalmente humano, o mérito é dele, ele acaba que não tem gratidão, porque ele não tem pelo que agradecer, porque tudo foi ele, né? Isolamento. O orgulhoso, ele se isola porque ele tem os seus próprios interesses, né? Raiva e ressentimento. Então, o orgulhoso, ele tem a dificuldade de perdoar, porque ele está sempre acima. O erro nunca é meu, o erro é sempre do outro. Eu sou superior a você. O orgulho, ele constrói barreiras internas e externas. O orgulho pode levar a uma luta constante
para manter uma autoimagem inflada. Então, o orgulhoso, ele cria aquela imagem dele e ele é aquilo que ele acredita. E não importa o que os outros falem, eu sou isso porque eu criei essa imagem de mim mesmo. O orgulhoso sempre interpreta o comportamento do outro como ameaça, né? Então, tudo que o meu irmão faz, até mesmo a mesma faculdade ou algo do tipo, o orgulhoso ele vai interpretar como se fosse um ataque, por mais que a pessoa não esteja o atacando. Mas na mente dele, como tudo gira em torno, sempre vai ser um ataque. O orgulhoso, esse aqui foi uma frase de John... Deixa eu ler aqui. Foi a frase que eu anotei aqui, mas eu não coloquei o autor. O orgulhoso. Nenhum bêbado miserável, cambaleando pela estrada, é uma visão mais lamentável ou repugnante do que é o homem embriagado pela tolice do álcool e do seu próprio orgulho. O orgulho se manifesta de uma forma sutil e persistente. Ele é persistente. Como ele é a raiz de todos os pecados, ele vai estar sempre ali batendo na tua porta. Vai estar sempre lá. Mesmo quando você pensa que superou o orgulho, ele pode aparecer, né? Franklin escreveu: talvez eu consiga superar completamente o orgulho. Provavelmente eu me orgulharia da minha humildade. Então, quando a gente está pensando que a gente está superando o orgulho, a gente está se orgulhando do orgulho que a gente está superando na nossa cabeça, né? É forte, irmãos. Próximo tópico. O orgulho, mais virtude que vício, né? Anotaram aí? Digam amém, tá? Vou beber uma água, rapidão. No mundo moderno, o orgulho é visto como mais como uma virtude do que como um vício, né? Então, a visão humanista, ela traz o orgulho, é como se ele fosse uma virtude. Então, você nasceu para brilhar. O que o mundo vai te falar? Qual é a cultura do mundo? Você nasceu para brilhar, você nasceu para conquistar, tem orgulho de si mesmo. Essa é uma cultura humanista. E o Evangelho, a Bíblia, ela vai totalmente contra essa cultura, né? Ela é o oposto disso. Nós sabemos que nós devemos estar em constante humilhação diante de Deus, né? Acredite em você, tenha muito orgulho de si mesmo. Esse discurso é atraente em total oposição com a Bíblia. O orgulho é apresentado como uma ofensa a Deus, como o Danilo já falou. Ele é uma ofensa a Deus. Enquanto a humildade é exaltada. Na Bíblia, a humildade sempre é exaltada, né? A visão secular humanista é centrada no homem. Ela é centrada no homem, contrasta profundamente contra o Evangelho, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz ela é um escândalo para o orgulho humano, né? O Evangelho é poder de Deus. Por isso que nós não entendemos, porque o nosso orgulho, ele está tanto batendo na porta que a gente não consegue ter essa compreensão, só através de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1, 28, 29. Vocês digam amém aí, tá? Eu anotei aqui. Aqui a gente tem um exemplo de Ezequias, né? Apesar das bênçãos de Deus, Ezequias não correspondeu com gratidão. Seu coração se encheu de orgulho e veio sobre ele, sobre Judá, Jerusalém, a ira de Deus, né? Provérbios 16, 18. O orgulho precede a ruína e o espírito arrogante a queda. Esse versículo é bastante distorcido, né? Que as pessoas têm esse versículo como se a gente fosse humilhado pelo irmão, Deus vai nos exaltar, né? Quantos não aprenderam esse versículo aí, né? Não é humilhados pelos outros, né, gente? A nossa exaltação, a nossa humilhação não é pelo nosso irmão.
Agora eu vou dar o exemplo de Ezequias. Graça na humildade. Após o coração de Ezequias se encher de orgulho, ele e os habitantes de Jerusalém enfrentaram a ira de Deus. No entanto, Ezequias se humilhou em seu orgulho e, como resultado, Deus reteve sua ira. Isso nos mostra que a graça de Deus e seu trabalho humilhante em nossas vidas, são os únicos antídotos para o nosso orgulho, né? Deus, ele usa ali as nossas lutas, né? Ele tem a forma dele de trabalhar na nossa vida. E por mais que isso seja muito duro, que seja um processo muito doloroso ou demorado, ele tem a forma dele de trabalhar, né? Deus, em seu amor paternal, para nos quebrantar e nos ensinar a humildade. Esse processo é doloroso, é mais longo do que gostaríamos. Em 1 Pedro 5,16, vocês podem abrir rapidinho. Fala um pouquinho sobre isso, né? 5,16, 1 Pedro 5,16. Amém? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é a humildade vai contra a nossa cultura. A humildade vai contra a nossa cultura. Humilhar-se voluntariamente é uma tarefa contrária à nossa natureza humana. Em um mundo que tem a autoafirmação e a busca por conhecimento de si mesmo, né? Eu falei agora há pouco dos métodos humanos, de como que é a cultura do mundo, como que eles ensinam para nós, as redes sociais, às vezes conselhos de pessoas mundanas, que você tem que brilhar, você vai acontecer, você vai conquistar. E eu também falei que a Bíblia, ela é o contrário disso, né? Nós aprendemos o quê? Que a nossa justiça é um trapo de imundície, né? Jesus é o exemplo supremo de humildade. Então, Jesus, ele é o exemplo supremo. Quem somos nós, igreja? Para acharmos que somos superiores a alguém. Se o próprio Jesus, que veio aqui na Terra, que ensinou, pregou, ele foi humilde, ele foi o exemplo. Nós deveremos nos envergonhar todos os dias e pedir mais humildade, pedirmos para que Deus, ele trabalhe na nossa vida e nos faça parecer pelo menos um pouquinho com Cristo, né? Filipenses 2, 5, 11. Amém? Filipenses 2, 5, 11. Vemos que ele esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte de cruz. Dá um glória a Deus, igreja. Obrigado, Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, igreja. Por causa disso, Deus exaltou soberanamente. Assim, não há outro caminho a não ser seguir o exemplo de Cristo. Amém? Ele foi o exemplo supremo, igreja. Quem somos nós que não nos humilhamos diante desse Deus? Quem somos nós para virmos aqui nos gloriar de algo que nós fazemos? Nada se compara a ele. Paulo, ele viveu o restante da sua vida dizendo que nada se comparava, que tudo era vã diante a beleza de Cristo. Vamos lá. O orgulho versus humildade. Próximo tópico. Paulo, em sua jornada espiritual, oferece uma visão clara desse movimento. Antes de conhecer Cristo, ele era orgulhoso de suas missões religiosas, né? Vou
falar só para vocês anotarem aqui. Filipenses 3, 4, 6, tá? Não precisa abrir. No entanto, pela graça de Deus, Paulo passou a considerar tudo isso como esté, nada se comparando ao privilégio de conhecer Cristo. Não porque isso era pecado, mas porque Paulo estava extasiado com a beleza desse rei, amém? Dá um glória a Deus a isso. A humildade na vida cristã. Anotem aí que é importante. Tudo é importante, né? Mas não deixem de anotar. Vocês vão precisar. A Bíblia nos ensina a não nos vermos como superiores aos outros. Pelo contrário, Filipenses 2:3, vou pedir só para vocês anotarem, nos instrui, né? Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, né? Nós precisamos renunciar a nós mesmos, igreja, e adotar a postura de Cristo, que foi o que eu falei agora há pouco para vocês. A gente não está aqui para disputar com o nosso irmão, a gente não está aqui para ser melhor que o nosso irmão, para ter mais bens materiais que o nosso irmão, a gente está aqui para servir. Porque nós somos o corpo de Cristo. E onde somamos para o reino? Somos o corpo de Cristo, né? Cada parte aqui, é como a pastora sempre fala, né? Cada um tem os seus dons, as suas habilidades, e isso tudo soma para o corpo de Cristo. Então, nós estamos aqui para servi-lo, e não para ser superior a alguém, ou para achar que eu estou disputando com meu irmão. Não, quando eu entendo realmente quem Cristo é, tudo que Ele fez, eu venho aqui para servi-lo, e não para ter glórias de homem, mas eu entendo que toda a glória é dele. Vamos para o próximo tópico, que é aplicando a verdadeira humildade. Amém? Ser humilde significa tomar a decisão consciente de descer, reconhecendo que que nossas habilidades, realizações, dons são dádivas da graça de Deus. Isso não significa negar nossas conquistas, mas entender que tudo tem um valor eterno. Isso tudo é para a glória, isso tudo é para a eternidade. Além disto, precisamos abandonar o orgulho ferido, que busca a reparação quando somos humilhados pelos outros. Ao invés disso, nós humilhamos voluntariamente diante de Deus, que foi o que eu disse, né? Nós acabamos que nos achamos melhores que os outros, e o orgulhoso, ele tem uma dificuldade tremenda em receber crítica. Então, quando a gente recebe uma crítica, a gente tem aquilo como humilhação do irmão, mas como lá no versículo, nós não somos humilhados pelo irmão, mas nós somos humilhados voluntariamente diante de Deus. Amém? A exaltação verdadeira vem somente de Deus, apenas para aqueles que se humilham diante dele. Como em 1 Pedro, anota aí, 5, 6. Nos lembra: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A trajetória de Paulo reflete o padrão que Deus estabeleceu para seus filhos, né? Então, nós temos que nos humilhar constantemente diante dele. E naquela frase anterior, do tópico passado, quando a gente pensa que a gente já não tem mais o orgulho, a gente está se orgulhando de achar que não temos mais orgulho. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Próximo tópico: o orgulho e a trajetória bíblica de humilhação e exaltação. O orgulho é um pecado persistente e enganoso, mas a graça de Deus nos capacita ao combatê-lo e buscamos humildade em Cristo. Só Cristo, gente, pode fazer com a sua graça salvadora. Só Ele pode trabalhar em nossas vidas. Não é na força do nosso braço, não é da forma que achamos,
mas a sua graça salvadora, ela trabalha em nós. Esse amor, ele nos regenera, ele tem as suas formas de trabalhar, assim como sempre foi pregado aqui, como os pastores pregam, do barro, que o oleiro, ele vai formando o barro da forma que ele quer, dessa forma que ele faz conosco. E que a gente venha pedir misericórdia, né? Que o Espírito Santo ele venha com o dom do arrependimento em nossas vidas todos os dias, para que nós possamos nos humilhar constantemente diante desse Deus, né? Que nós viemos reconhecer que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, que nenhum mérito é nosso, que nada aqui na terra se compara à soberania desse Deus, a toda a glória de Cristo, e que nós possamos orar e pedirmos de Deus para que nós venhamos parecer com Cristo, sermos como Ele foi aqui na terra, a humildade. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. E é isso, amém?